tarde, meu nome é Tainá e hoje a gente vai começar a aula 02 de História do Brasil. Na aula de hoje a gente vai começar a tratar de um tema denominado colonização da América Portuguesa. Hoje, especificamente, a gente vai falar do período que vai de 1500 a 1532, que muitos historiadores intitulam como o período pré-colonial. Nesse momento, como em toda a colonização, as terras que a gente tem aqui, que hoje são consideradas o Brasil, naquele momento ainda não era um país, uma pátria ou uma nação. A Europa via essas terras como terras que serviriam ao enriquecimento e ao lucro europeu. E como a gente vai falar desse período colonial? A gente vai fazer análise nessa aula por duas perspectivas diferentes. E eu vou pautar essas perspectivas em duas perguntas. A primeira é o que acontecia na Europa nesse período, de 1500 a 1532. E como o que acontecia na Europa influenciou o que aconteceu nas terras que viriam a ser o Brasil e como se desencadearam essas coisas por aqui. A gente vai responder a primeira pergunta, o que acontecia na Europa na época, falando do contexto histórico europeu daquele período, e principalmente do contexto histórico português, porque foi Portugal a potência que dominou, as nossas terras. E aí, nesse momento, a Europa passava por o que a gente chamou de ascensão política e cultural. Então, no momento em que estavam se formando os estados modernos, em que a Europa estava ascendendo enquanto força política e estava dominando e conquistando e explorando outros povos e outros territórios. A primeira característica desse período, eu vou começar a fazer um aparato geral de todas as características da Europa, e eu vou pedir para vocês pegarem um caderno e uma caneta para mim. A primeira característica que a gente vai falar é exatamente a formação dos estados modernos. Então, nesse período, estavam surgindo nações, então territórios estavam se unificando e estavam surgindo várias nações, vários países na Europa. Dentre eles, a gente tem como dos primeiros, que surgiram Portugal e Espanha. A outra característica desse período é o absolutismo. E aí eu anotei um conceito para vocês que eu vou dar uma lida. Anotem aí também. Absolutismo é uma teoria política que defende que alguém, um monarca normalmente, deve ter o poder absoluto, isto é, sem qualquer controle de outro órgão ou pessoa. Então, no absolutismo, o rei ou qualquer outro monarca, ele tem o poder absoluto sobre aquele território, não tem nada que limite o seu poder. A outra característica, outro processo que a Europa estava vivendo na época, era a reforma religiosa. Então, outras religiões, além do catolicismo, estavam surgindo. E aí a gente tinha o Martim Lutero, que criou o luteranismo, a gente teve Henrique VIII da Inglaterra, que criou o anglicanismo, teve calvinismo, várias outras religiões estavam surgindo na Europa e o catolicismo estava perdendo vários fiéis. Outra característica, outro processo da Europa na época, é o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que a Europa num todo seguia naquele período. E aí eu vou dar algumas características do mercantilismo, desse modelo econômico, para a gente entender melhor. A característica do mercantilismo é o que a gente chama de metalismo. E eu também vou ler uma definição para vocês. Metalismo ou bulionismo diz que a riqueza de uma nação é medida através do acúmulo de metais preciosos, acúmulo de ouro e de prata. Então, o metalismo vai dizer que a importância econômica e a riqueza de uma nação ela vai ser medida pela quantidade de metais preciosos que ela tem acumulado. A outra característica do mercantilismo é a tentativa de manter sempre uma balança comercial favorável. E o que seria essa balança comercial favorável? A balança comercial favorável é um conceito relacionado às transações internacionais. Quando o capital lucrado nas vendas de uma nação é superior aos gastos com as compras. Então, um país naquela época conseguia manter a balança comercial favorável sempre que o dinheiro que ele acumulasse vendendo produtos fosse maior do que o dinheiro que ele gastasse na compra de outros produtos. E a grande intenção, uma das grandes intenções no mercantilismo era manter essa balança do país sempre favorável. E por último, a gente tem dentro do mercantilismo a ideia do sistema colonial. Então, essas potências europeias tinha como uma das medidas econômicas manter territórios para explorar e para gerarem lucro. O último processo e evento que marcou o contexto europeu nesse momento são as grandes navegações, também chamada de expansão marítima ou revolução comercial.
O que acontecia é que no momento anterior, a Europa estava sobre o regime feudal, sobre o sistema feudal, em que o comércio era realizado entre os feudos. Então a proporção comercial era muito pequena, as trocas comerciais eram muito poucas. E aí a gente tem várias mudanças na Europa e a passagem do sistema feudal para a Idade Moderna, em que a Europa teve um boom de comércio, uma expansão comercial muito grande. E nesse contexto de expansão comercial, ela começou a procurar novas rotas para realizar comércios com diversas nações que estavam surgindo. E como se davam essas rotas comerciais naquele período? O principal objetivo das rotas comerciais era que os europeus, os países europeus, chegassem às Índias. As Índias, porque a Índia produzia diversas especiarias que eram muito caras na Europa. Então eram muito raras e por isso muito caras naquele território. E aí várias potências europeias tinham o desejo de chegar às Índias para poder conseguir vender na Europa as especiarias indianas. Qual que era o caminho conhecido? Era o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o mar que se situa entre o norte da África e o sul da Europa. E esse mar era monopolizado na época por duas cidades, Genova e Veneza, duas cidades italianas. Então a Itália que fazia o monopólio desse comércio. A Itália ia pelo Mar Mediterrâneo até as Índias, comprava todas as especiarias e levava para a Europa e vendia lá. Como apenas a Itália vendia e eram raros os produtos, as especiarias eram caríssimas. Então os outros países da Europa perceberam que uma das formas deles enriquecerem era conseguir fazer também o comércio com a Índia. Então eles começaram a querer, assim como a Itália, ir lá comprar produtos nas Índias e vender na Europa. Só que eles perceberam que o mar Mediterrâneo não ia ter como, porque estava ocupado pela Itália. E aí eles pensaram, a gente tem que começar a desenvolver novas rotas de comércio para poder conseguir fazer, essa venda de especiarias. E aí eles começaram a desenvolver rotas que principalmente faziam o que a gente chama de perículo africano. O que é isso? Eles pensavam, a gente vai contornar todo o continente africano até chegar nas Índias. E aí começou-se a busca, principalmente por Portugal e Espanha, por todas essas rotas para poder chegar na Índia. E aí, por fim, eles conseguiram dar a volta no continente africano e chegar às Índias. Eu vou analisar um mapinha com vocês e depois a gente vai colocar uma foto para vocês verem. Aqui a gente tem o mapa, vocês estão vendo? A Itália monopolizava esse mar Mediterrâneo aqui. Então ela saía da Europa e chegava às Índias através desse mar. E aí trevava os produtos indianos para a Europa e vendia lá. Os outros países também queriam fazer esse comércio. E aí eles pensaram, esse caminho aqui está fechado pela Itália. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar a volta no continente africano até chegar na Índia, para poder conseguir comprar também essas especiarias. Essa pontinha aqui da África tem uma curiosidade muito legal. Quando eles começaram a fazer as rotas, era muito difícil passar por ali, as correntes eram muito ruins de mar, os ventos e tudo. E aí eles começaram a chamar aquele pedacinho de Cabo das Tormentas. E aí depois que eles conseguiram fazer a volta, eles mudaram o nome para Cabo da Boa Esperança. E depois de falar das rotas comerciais nesse contexto de expansão comercial europeia, a gente vai falar da outra necessidade europeia nesse momento de expansão comercial, que seria a acumulação de metais preciosos, para poder fazer as moedas que serviriam como moeda de troca nesse comércio. E aí eles precisavam de metais preciosos. A Europa já não tinha mais tantos metais preciosos, eles precisavam descobrir novas terras, onde eles conseguissem explorar metais preciosos, que possuíssem metais preciosos. E aí eles também começam, além de rotas para chegar às Índias, de fazer as grandes navegações para poder descobrir territórios com metais preciosos. E aí, nesse contexto, a gente tem alguns fatos que demonstram que, de fato, eles estavam descobrindo novas terras do ponto de vista europeu, para poder tentar achar ali metais preciosos e explorar. Quais são os fatos que demonstram que, de fato, eles já estavam nessa descoberta? É a assinatura de 2 tratados, a Bula Intercoetera e o famoso Tratado de Tordesilhas. Esses 2 tratados, eles foram redigidos pelo Papa e assinados por Portugal e Espanha, que, como eu já disse, são as 2 grandes potências europeias da época. Esse tratado, primeiro a Bula Intercoetera, foi feito da seguinte forma.
O local que eles tinham certeza que existia mais oeste da Europa era a ilha de Cabo Verde. Então eles pegaram a ilha de Cabo Verde, contaram 100 léguas da ilha de Cabo Verde e traçaram uma linha imaginária. Essa linha imaginária, ela ia dividir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, e tudo que ficasse a oeste dessa linha pertenceria à Espanha, e tudo que ficasse a leste dessa linha pertenceria a Portugal. Só que Portugal já tinha ideia, né, como eu falei, que existiam terras aqui. E ele achou essa marcação de 100 léguas muito pouco. E ele virou para o Papa e falou: não aceito esse tratado, primeiro que você fez, essa bula intercoetera, eu quero que o senhor faça outro tratado. E aí o Papa fez um novo tratado, e aí esse sim aceito por Portugal, que é o Tratado de Tordesilhas. E o que o Tratado de Tordesilhas mudou? Eles pegaram também a ilha de Cabo Verde, só que ao invés de marcar 100 léguas, eles marcaram 370 léguas, era a medida utilizada na época. Dessas 370 léguas, eles marcaram uma linha imaginária. Essa linha, tudo que estivesse a oeste seria da Espanha e tudo que estivesse a leste seria de Portugal. E assim eles tiveram a ideia, né, a Europa teve a ideia de que o novo mundo, as novas terras teriam sido divididas entre as grandes potências europeias, Portugal e Espanha. Eu também fiz um mapa e eu vou analisar, mostrar ele para vocês. Tá vendo esse mapinha? Aqui a gente tem as novas terras, ditas novas terras, e aqui a gente tem a Europa, e aí a ilha de Cabo Verde. E a Europa pegou e traçou o primeiro tratado, não aceito por Portugal, que é como vocês podem ver, tudo que tivesse para cá seria de Portugal, o que não era nada. Portugal falou: pô, eu sei que tem terras lá, então eu quero um novo tratado. E aí eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. E aí nesse Tratado de Tordesilhas aqui, tudo que tivesse para cá pertenceria à Espanha, tudo que tivesse para cá pertenceria a Portugal. Portugal aceita e fica com esse pequeno pedacinho de terra aqui como sua propriedade. Esses tratados, então, o primeiro tratado, né, da Bula Intercoetera e depois o Tratado de Tordesilhas, eles foram assinados respectivamente em 1493 e 1494. E em meio a toda essa expansão marítima e revolução comercial que acontecia na Europa, como que se deu o descobrimento, o suposto descobrimento dessas novas terras? Eu digo suposto descobrimento por dois motivos principais. O primeiro é que já existiam povos indígenas que ocupavam essas terras. Então, na verdade, foi mais invasão e conquista e dominação de outros povos do que exatamente o descobrimento de terras inabitadas. E depois, porque, como eu já disse antes, em 1493 e 1494, Portugal e Espanha já vinham assinando tratados em que eles estabeleciam a posse de supostas novas terras. Então, eles não descobriram tão por acaso assim em 1500. Mas, enfim, como deu esse suposto descobrimento? Como eu já disse, Portugal costumava fazer o contorno no continente africano para poder chegar às Índias. Só que depois de um tempo de viagem, ele percebeu que fazendo esse contorno muito grudado no continente africano, a viagem era prolongada, encontrava ventos e correntes marítimas que acabavam prolongando e adiando essa viagem. Então eles resolveram viajar mais para o oeste para poder melhorar o tempo de viagem deles. E aí Eduardo Pacheco, em 1498, viajando mais para o oeste, ele acaba por descobrir essas terras. Os maiores historiadores dizem que eles já tinham ideia dessas terras, então eles viajavam mais para o oeste tanto para chegar às Índias, quanto para ver se esbarrava em alguma terra por aqui, se descobria que de fato essas terras existiam mesmo. E aí, em uma dessas viagens, como eu disse, em 1498, Eduardo Pacheco chega nas terras brasileiras. Só que quando ele chega, o governo de Portugal, a coroa portuguesa, fica com medo de anunciar de cara esse descobrimento, né? Esse suposto descobrimento, e despertar interesses na Espanha muito grandes, né? Da Espanha começar também a vir muito para cá. E aí o que eles fazem? Eles guardam essa notícia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral faz uma expedição para poder chegar de fato aqui. E aí ele chega e Portugal anuncia oficialmente que chegou nas terras, nas novas terras, e que está firmando posse ali, que vai assegurar o domínio daquelas posses. Só que de início, Portugal não tinha um interesse absurdo em colonizar, em explorar essas terras de imediato.
A gente vai ver daqui a pouquinho por que que ele não tinha tanto esse interesse. Mas o fato é que ele não tinha, e aí qual que seria então o objetivo inicial de Portugal firmar, né, assegurar essas posses aqui? Dois motivos principais. O primeiro é que na época já existia um princípio chamado iudice possidetis. E o que diz esse princípio? O princípio iudice possidetis é o princípio segundo o qual os que ocupam de fato um território possuem direito sobre ele. Então Portugal entendeu que o único jeito de firmar as suas posses, de assegurar o seu direito, era fazendo uma ocupação mínima dessas novas terras. E qual seria o segundo motivo? O segundo motivo é que Portugal tinha medo que essas novas terras fossem usadas como uma rota para as Índias. E aí eu vou mostrar de novo o mapa para vocês. Esse mapa das novas rotas, a gente percebe que tem uma rota que sai da Europa, bate nas novas terras e vai para as Índias. Portugal, quando começa a ocupar essas terras, começa a usar exatamente essa rota. E ele ocupa esse litoral inicialmente porque ele tem medo que outros países europeus também usem essa rota. Então, esses dois motivos fizeram com que Portugal tomasse algumas medidas para poder assegurar essas posses. Mas o início da relação entre o futuro Brasil e a potência portuguesa foi, na verdade, de um desinteresse português de colonizar essas terras. E esse desinteresse tem dois motivos principais. Primeiro, porque Portugal não achou metais preciosos nessas localidades. E depois, porque Portugal, como eu já disse, fazia um comércio muito lucrativo com as Índias. E por fim, apesar desse desinteresse português, quais foram as medidas adotadas por Portugal para conseguir assegurar o mínimo de controle sobre essas terras? A primeira medida adotada por Portugal, e a principal, é a exploração do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que está em praticamente todo o litoral brasileiro, desde o norte até mais ou menos o Rio de Janeiro. E essa árvore, da madeira dessa árvore, os portugueses extraíam uma tinta em vermelho, em tom de brasa, por isso pau-brasil, e essa tinta era usada para tingir tecidos na Europa. A exploração da madeira do pau-brasil era feita sobre dois pilares, o escambo e o estanco. O escambo é a troca sem o uso da moeda. E como era feita essa troca? Os indígenas derrubavam essas madeiras, entregavam para os portugueses, e em troca os portugueses davam objetos de baixo valor na Europa para esses índios. Então relógios, espelhos e tudo. Então os indígenas pegavam a madeira, cortavam, entregavam para os portugueses davam em troca alguns utensílios europeus. E a outra característica, o outro pilar da exploração do pau-brasil é o estanco. O estanco, ele determina que a exploração do pau-brasil é o monopólio da coroa. A coroa não vem diretamente explorar essa madeira, mas qualquer comerciante que queira fazer essa exploração tem que ter autorização da coroa e pagar impostos. E aí, dessa forma, Portugal conseguiu fazer a mais lucrativa exploração dessa madeira. Porque eram os índios que derrubavam, eram os comerciantes que armazenavam e transportavam, e a coroa lucrava apenas com os impostos que ela cobrava dessa exploração. E aí um ponto muito importante é que essa mão de obra indígena não era considerada escrava, né? Uma mão de obra que a gente chama de livre, porque mesmo que Portugal tirasse muito lucro dessa troca, dessa relação, ainda não era uma forma escravizada. As outras medidas são a construção de feitorias, e as feitorias eram pequenas bases militares construídas pelos europeus para poder guardar armas, suprimentos, alimentos, armazenar o pau-brasil e também para fazer a guarda dessa costa. A outra característica são as expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas, elas tinham como objetivo principal evitar o contrabando de pau-brasil, e principalmente pelos corsários. E aí eu também vou ler uma definição de corsários para vocês. Corsários eram piratas ingleses, holandeses e franceses a serviço de seus estados, que atacavam os navios portugueses e paravam na costa para explorar clandestinamente pau-brasil e animais exóticos. Então, os corsários eram piratas que trabalhavam a serviço da coroa de seus países para explorar clandestinamente as riquezas
do litoral dessas novas terras. E por último, como última medida dos portugueses, a gente tem a organização de expedições geográficas para a exploração desse território. Então hoje a gente viu, né, esse período pré-colonial em que Portugal toma algumas medidas, mas ainda não tem o interesse absurdo de colonizar as novas terras, as supostas terras descobertas. Na próxima aula a gente vai começar o período colonial propriamente dito, e eu espero vocês para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!